Tem algo que ninguém me ensinou, e talvez ninguém tenha te contado também. Algo tão simples, tão sutil, que a maioria das pessoas ignora. Mas é justamente aí que mora o poder. Por tanto tempo, eu tentei mudar minha vida lutando, pensando demais, forçando as coisas, tentando controlar tudo com a lógica, com esforço, com cansaço. E sabe o que eu colhia? Mais do mesmo. Um ciclo que parecia impossível de quebrar, até que uma noite, algo em mim quebrou também. Mas não foi uma quebra de dor, foi uma abertura, uma fresta, uma chance. Descobri que existe um espaço dentro de mim onde o tempo se curva, onde 3 minutos são suficientes para acionar uma nova frequência. E quando essa frequência se ativa, o impossível deixa de ser impossível, porque a mente não precisa mais convencer. O corpo já está sentindo, a vibração já está emitida, e o campo já está respondendo. O que eu pensei naquele momento foi tão simples, mas carregado de energia, verdade e rendição. Foi mais do que uma frase. Foi um decreto, uma semente, um código. E naquele instante, algo que parecia inalcançável começou a se mover em minha direção com leveza e precisão. Se você já tentou de tudo e ainda sente que falta algo, talvez o que esteja faltando seja apenas parar e sentir. Apenas 3 minutos. Nada mais. Mas com presença, com intenção, com verdade. Foi nesse pequeno espaço de tempo que a maior virada da minha vida começou. Durante tanto tempo eu tentava mudar as coisas forçando o mundo externo. Corria atrás, planejava, controlava. Mas dentro de mim, algo seguia intacto. O mesmo velho sentimento de que eu não merecia tudo aquilo que desejava. Era como se existisse um limite invisível entre mim e o que eu mais sonhava. Eu queria, mas não conseguia me ver tendo. Era frustrante. Naquela manhã, algo dentro de mim pediu silêncio. E eu obedeci. Desliguei tudo. Me encostei no sofá, respirei fundo e fechei os olhos. Só isso. Nada mais. Nenhuma técnica, nenhum esforço, só presença. E então, pela primeira vez, eu deixei meu coração imaginar algo que ele sempre temeu. A felicidade acontecendo agora. Sem esperar, sem justificar, sem negociar com o medo. Eu visualizei uma cena simples. Eu sorrindo, mas era um sorriso diferente. Um sorriso de quem sentia leveza. Um sorriso de quem sabia que tudo estava fluindo. Era como se, por um momento, eu tivesse acesso a uma versão minha que já estava vivendo o que hoje parecia impossível. E quando eu senti aquilo, meu corpo inteiro estremeceu. Algo se quebrou dentro de mim. Foram só 3 minutos. Mas dentro desse tempo, eu toquei um espaço onde tudo fazia sentido. Eu deixei de resistir, deixei de duvidar, me entreguei completamente à sensação. E o mais estranho, não parecia imaginação, era mais real do que qualquer lembrança. Era como se aquela realidade já estivesse esperando por mim, só que em outra frequência. E agora, eu estava nela. Não tinha ansiedade, nem expectativa. Era só uma certeza morna, silenciosa, doce. Eu chorei. Chorei não porque doía, mas porque pela primeira vez não doía mais. Era um choro de alívio, como se meu corpo dissesse: era isso que você estava buscando esse tempo todo. E eu nem sabia. Eu achava que queria respostas. Mas o que eu precisava era sentir. Ninguém me ensinou isso. Nenhum livro, nenhum vídeo. Eu precisei parar, silenciar e me deixar imaginar. E o que me espanta até agora é como eu resisti tanto tempo a algo tão simples. Era como se minha mente dissesse: você não pode sentir isso ainda. Mas meu coração finalmente respondeu: agora eu posso. E ali começou tudo. Eu passei a entender que o impossível não exige provas. Ele só exige permissão. E essa permissão não vem de fora. Não vem da lógica, nem da espera. Vem de dentro. Vem do instante em que eu paro de argumentar com a vida e apenas sinto o que quero viver. Eu achava que imaginar era escapar, mas naquele instante, imaginar foi me encontrar. Desde então, eu repito esse momento. Todo dia. 3 minutos. Um sofá. Meus olhos fechados. E uma imagem. Eu vivendo a vida que antes só ousava admirar de longe. Agora, eu entro nela. Eu respiro nela. Eu sorrio nela. E sabe o que mais me impressiona? Ela começa a sorrir de volta. Porque foi só ali,
Naquele exato instante em que eu me permiti sentir, que o impossível começou a me notar também. Por algum motivo, naquele instante eu parei tudo. Não queria entender nada. Só precisava respirar. Então fechei os olhos, deitei a cabeça sobre o travesseiro e deixei que o ar entrasse em mim como se fosse uma onda de vida me atravessando. Não pensei em fazer nada certo. Só respirei devagar, como se cada segundo me trouxesse um pouco mais de mim de volta. E ali, no silêncio entre uma inspiração e outra, algo suave começou a se mover dentro de mim. Não era euforia. Era algo mais silencioso, mais íntimo. Uma espécie de ternura me tocando por dentro, como se meu corpo estivesse me dizendo que estava tudo bem. Senti uma leveza no peito, como se ele estivesse se desfazendo de um peso antigo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que não precisava lutar contra nada. Era só estar ali e respirar. Nada mais. E nesse lugar de presença tão simples, meu coração começou a se abrir. Não foi uma decisão. Foi como se ele estivesse esperando que eu finalmente parasse, para poder falar. E ele falou. Não com palavras, mas com ritmo. Cada batida dizia: "Você pode confiar." E eu ouvi. Não com os ouvidos, mas com a alma. Algo em mim começou a acreditar. Primeiro, sem forma. Como uma fé tímida. Como quando você quer muito acreditar em algo, mas tem medo de se decepcionar. Mas mesmo assim, você insiste. Porque existe uma parte sua que já sabe. E mesmo que a mente ainda questione, o coração já aceitou. E isso muda tudo. A mente tentou intervir. Tentou trazer lógica, lembrar das vezes em que não funcionou, me proteger com argumentos. Mas o coração não discutiu. Ele apenas continuou batendo, firme, calmo, presente. E nesse compasso, algo foi cedendo. As defesas foram amolecendo. As certezas duras começaram a se dissolver. A respiração seguia profunda. O corpo já estava em outro ritmo, como se cada célula estivesse absorvendo essa nova frequência. Não era mais uma meditação, era um estado, uma vibração que tomava conta de mim sem esforço, como se eu estivesse apenas voltando para casa. E nesse campo, o impossível começou a parecer possível. Não como uma promessa externa, mas como uma lembrança interna. Uma lembrança de que eu sou mais do que as circunstâncias. De que existe algo maior me guiando, me escutando, me esperando. E tudo começou com uma simples respiração consciente. Agora entendo. Antes que a mente aceite, o coração precisa acreditar. E quando ele acredita, ele cria espaço para que tudo o mais possa florescer. Porque ele não precisa entender. Ele só precisa sentir. E quando sente, o corpo segue. E quando o corpo segue, o campo responde. E talvez seja por isso que hoje, sempre que sinto medo, eu volto para esse ponto. Esse instante em que tudo começa a mudar. Não com esforço, mas com entrega. Não com controle, mas com respiração. Porque é ali, nesse espaço entre o ar que entra e o ar que sai, que o impossível começa a se tornar inevitável. Eu sempre achei que certas coisas estavam fora do meu alcance. Como se houvesse uma linha invisível separando o que era possível para mim e o que era para os outros. Eu via pessoas realizando sonhos, mudando de vida, vivendo coisas que eu só ousava imaginar. E sentia como se algo em mim dissesse: não é para você. Essa sensação de estar do lado de fora da porta, sem chave, sem convite, sempre me acompanhou. Até aquele dia. Naquele dia, algo mudou. E não foi fora, foi dentro. Eu estava ali, em silêncio, mergulhado naquele pensamento, quando senti como se o impossível tivesse se aproximado, não fisicamente, não como um milagre repentino, mas como uma presença, uma ideia que antes parecia inalcançável e agora estava tão perto que eu podia quase tocá-la, quase sentir seu cheiro, quase ouvir sua voz dizendo: eu também sou teu. Meu corpo não reagiu com euforia. Foi diferente. Foi como se o impossível se tornasse familiar, como se não fosse mais algo distante e assustador, mas algo que sempre esteve ali, esperando que eu acreditasse. Um tipo de reencontro, uma lembrança que voltou à superfície. E por um instante, não houve dúvida, nem medo. Houve reconhecimento. Eu percebi que o impossível não tinha mudado. Eu é que tinha.
Minha percepção tinha se ajustado. Meu campo energético tinha se reconfigurado. E com isso, minha vibração começou a conversar com aquilo que antes me parecia inalcançável. E o que era sonho virou direção. O que era desejo virou presença. O que era distante virou íntimo. Esse sentimento não veio com garantias. Não prometia resultados. Mas me entregava algo ainda mais valioso: a sensação de pertencimento. De que eu também posso. De que eu também mereço. E isso, para alguém que passou tanto tempo se sentindo invisível, vale mais do que qualquer vitória. De repente, o impossível deixou de ser uma muralha. Virou uma estrada. Uma estrada misteriosa, sim, mas acessível. Uma trilha que eu posso trilhar com passos pequenos, mas consistentes. Porque agora não caminho com medo. Caminho com memória. Com essa memória emocional de que existe algo me esperando e que esse algo reconhece a minha vibração. Hoje, quando algo parece grande demais, eu volto para essa sensação. Para esse momento em que o impossível se aproximou e me olhou nos olhos. Porque foi ali que eu entendi. O que parece impossível só precisa de uma mente aberta e de um coração disposto. O resto é tempo, é entrega, é confiança. E é nesse ritmo que sigo, não buscando provas, mas cultivando presença. Porque quando estou presente, eu percebo que o impossível nunca foi um inimigo. Ele era só um reflexo da minha própria limitação interna. E agora que eu vejo, agora que eu sinto, ele já começou a se curvar. Eu fechei os olhos com calma. Respirei fundo. Não tentei forçar nada. Apenas deixei a imagem surgir, como quem abre uma janela para dentro de si. E quando a cena apareceu, não era um sonho vago. Era vívida, intensa, quase palpável. Eu podia ver as cores, ouvir os sons, sentir a temperatura do ambiente. Era como se meu corpo estivesse lá, vivendo aquilo, mesmo estando imóvel aqui. A primeira sensação foi de surpresa. Como algo que nunca aconteceu podia parecer tão real. Eu senti meu coração bater diferente. Senti uma leveza nos músculos, como se algo dentro de mim estivesse reconhecendo aquele momento como verdadeiro. Meu cérebro não hesitou. Ele aceitou aquela cena como uma experiência. E o mais curioso, meu corpo começou a reagir. Havia uma emoção ali, algo entre gratidão e certeza, como se eu tivesse reencontrado uma parte de mim que estava esquecida. E por alguns segundos, não havia distinção entre o que eu estava imaginando e o que eu estava vivendo. A linha entre mente e matéria simplesmente desapareceu, e aquilo me tocou de um jeito que nenhuma prova externa seria capaz de igualar. Eu entendi que meu corpo não precisa de fatos concretos para acreditar. Ele precisa de emoção, de intenção, de presença. Quando eu mergulho com verdade naquilo que visualizo, meu corpo reage com a mesma química de quem está vivendo a experiência real. E essa é a mágica. É assim que o impossível começa a ser codificado no campo. Enquanto eu via aquela cena acontecer dentro de mim, percebi que minha vibração estava mudando, que minhas células estavam ouvindo aquele pensamento, que minha biologia estava se reconfigurando a partir de um sonho. Não era só mental, era físico, e ao mesmo tempo, era energético. Tudo ao mesmo tempo. Essa clareza me deu poder, um poder silencioso, interno, um poder que não precisa convencer ninguém, porque já está convencido. E com esse poder, eu comecei a criar um novo caminho dentro de mim. Um caminho onde a imaginação não é ilusão, é ferramenta, é portal, é preparação para o que já está vindo. Desde então, sempre que fecho os olhos, não estou apenas relaxando, estou treinando meu corpo para receber. Estou criando familiaridade com o novo. Estou ensinando minhas células a reconhecerem o milagre antes mesmo dele acontecer. E é nesse estado que tudo se reorganiza, de dentro para fora. É por isso que continuo. Mesmo que ainda não tenha chegado no mundo externo, dentro de mim já estou lá. E meu corpo sabe disso, porque ele já sentiu, já reagiu, já se conectou com o impossível, como se fosse real. É estranho perceber que tudo à minha volta continua igual. As mesmas paredes, os mesmos objetos, os mesmos sons lá fora. Mas aqui dentro alguma coisa mudou. Não dá para explicar com palavras exatas. É como se um móvel tivesse sido realocado dentro da alma. Um ajuste invisível,
Um deslocamento sutil, mas profundo. E mesmo que ninguém veja, eu sei que aconteceu. Essa sensação de reorganização interna não vem com fogos de artifício. Ela vem com silêncio, com uma paz inesperada, com um encaixe que não exige esforço. É como se uma parte de mim, que antes estava tentando se encaixar num espaço que não era dela, tivesse finalmente encontrado o lugar certo para repousar. E nessa nova posição, tudo começa a funcionar diferente. Meus pensamentos fluem de outro jeito. Minhas emoções ficam mais dóceis, mais conscientes. Até meu corpo parece responder com mais leveza. E por mais que as circunstâncias externas ainda sejam desafiadoras, dentro de mim, há um novo ponto de equilíbrio. É como se eu tivesse ajustado minha frequência. Como se minha antena tivesse sido alinhada com um canal mais elevado. E, de repente, pequenas coisas ganham um significado novo. Uma música me emociona mais. Um silêncio me acolhe mais. Um gesto simples se torna suficiente para me tocar profundamente. Essa reorganização não tem fórmula. Não segue um plano lógico. Ela acontece quando a alma decide cooperar com o campo. Quando o pensamento deixa de brigar com a realidade. Quando o coração permite sentir o que antes resistia. É um sim interior que não se ouve com os ouvidos, mas que muda tudo. E mesmo que eu tente voltar para o modo antigo de pensar, algo dentro de mim já não cabe mais ali. Como se eu tivesse crescido. Como se o espaço da antiga versão de mim mesmo tivesse ficado pequeno demais. E por isso, tudo que antes fazia sentido, agora parece distante, estranho, ultrapassado. Esse é o sinal mais claro de que estou mudando. Não é a mudança ao redor, é a mudança de dentro. É a minha maneira de olhar que se altera. É o que sinto quando ninguém está vendo. É essa reorganização interna que, pouco a pouco, começa a redesenhar minha realidade. E mesmo sem saber o que virá depois, confio. Porque se algo se ajustou aqui dentro, o mundo lá fora vai acabar refletindo isso. É só questão de tempo. Porque o campo responde à vibração. E minha vibração não é mais a mesma. No começo parecia uma ideia comum. Só mais um pensamento como tantos outros que passam pela mente o tempo todo. Mas havia algo diferente nesse. Ele veio com peso. Não um peso de cansaço, mas de presença. Um pensamento que parecia ter alma. Que pulsava com algo maior do que palavras. Eu fechei os olhos e deixei esse pensamento crescer dentro de mim. Não tentei controlá-lo. Não tentei racionalizar. Apenas senti. E quanto mais eu permitia que ele existisse, mais ele se expandia com uma força silenciosa. Era como se cada célula do meu corpo estivesse ouvindo e respondendo. Era um pensamento de possibilidade, mas não desses que vêm com dúvida ou esperança vazia. Era um pensamento com direção, com decisão, com uma intenção firme que dizia: isso já está acontecendo. E foi nesse instante que percebi: ele não estava vindo da minha mente. Ele estava vindo da minha consciência. Esse pensamento carregava uma frequência diferente. Não era só uma frase mental. Era quase uma oração. Uma vibração que atravessava a lógica e mergulhava direto no campo. E quanto mais eu me rendia a ele, mais eu sentia que algo estava se moldando fora da minha visão. Talvez o mundo ainda não saiba, mas esse pensamento já deixou uma marca. Porque quando um pensamento carrega energia verdadeira, ele não se perde. Ele vai, ele toca, ele organiza, ele planta algo no invisível que cedo ou tarde vai florescer no visível. E eu sei que plantei algo hoje. É curioso como tudo começa assim, com algo tão sutil, tão interno, tão fácil de ignorar. Mas é aí que mora o milagre, porque é no silêncio entre um pensamento e outro que a mágica acontece. É nesse espaço invisível que a realidade começa a ser reescrita. E agora que senti essa energia, não quero mais voltar aos pensamentos vazios. Quero pensamentos com alma. Pensamentos que me emocionem. Pensamentos que me conectem com quem eu realmente sou e com quem eu posso me tornar. Porque se um único pensamento pode carregar tudo isso, então o impossível nunca esteve tão perto. E talvez ele nem seja tão impossível assim. No meio daquele momento de entrega, algo suave começou a me envolver. Não era uma voz. Não era uma imagem. Era uma sensação que não sei explicar com palavras comuns.
Era como se uma presença amorosa estivesse ali comigo, apenas sentindo junto. E eu fiquei ali, quieto, com os olhos fechados, respirando bem devagar, como se não quisesse assustar o sagrado que se aproximava. Essa presença não dizia o que fazer, não me prometia nada, mas havia uma certeza implícita nela, uma certeza que dizia: continue, você está no caminho. Era como se o universo, por um instante, tivesse parado para me escutar. E não só escutar, mas me acolher, me orientar com gestos invisíveis, com toques sutis de energia que se moviam pelo meu corpo inteiro. Eu comecei a perceber que não estou sozinho. Nunca estive. É que na correria, no barulho do mundo, eu me distraía. Eu esquecia. Mas ali, naquele momento de conexão silenciosa, tudo ficou claro. Existe algo maior do que eu. Algo que responde quando eu sinto de verdade. Algo que não exige provas nem palavras. Só presença. Essa energia que me guiava parecia saber exatamente o que eu precisava. Ela não veio consertar nada. Não veio tirar minhas dores. Ela só veio me lembrar quem eu sou. Isso já foi o bastante para que a dor diminuísse, para que o medo se afastasse e para que o impossível deixasse de parecer tão inalcançável. Porque quando essa presença se faz real, não importa mais o que está acontecendo lá fora, o barulho da vida, as expectativas, as cobranças, tudo perde força. O que importa é o que está se construindo dentro. Um novo estado, uma nova vibração, uma nova relação com o mistério. Eu me senti guiado não por fora, mas por dentro. Como se meu próprio coração tivesse se tornado uma bússola. Como se cada célula soubesse para onde ir, o que soltar, o que permitir. E talvez essa seja a verdadeira direção, aquela que nasce do silêncio. Desde então, eu busco por essa presença todos os dias, não para me salvar, mas para me lembrar, porque quando o universo responde em silêncio, é porque está entregando algo que as palavras não conseguem carregar. E eu aprendo a escutar com mais do que ouvidos. Eu escuto com o ser inteiro. No começo, minha mente ainda duvidava. Ela me dizia que era só imaginação, que nada ia acontecer. Mas meu corpo sabia. Algo dentro de mim começou a se expandir, como se uma nova frequência estivesse tomando conta de tudo. A dúvida por alguns segundos tentou lutar, mas eu continuei ali, firme, sentindo com intensidade o que queria viver. Não era sobre ver acontecer, era sobre sentir como se já fosse real. E quando esse sentimento ficou forte o bastante, algo mudou. Meu coração acelerou, mas não por medo. Era por reconhecimento. Era como se ele dissesse: sim, é isso. Finalmente. E naquele instante, não havia mais espaço para questionamentos. Eu não precisava mais me convencer. Eu sabia. Sabia como quem respira, como quem ama, como quem reconhece um lar mesmo sem nunca ter estado ali. Era uma certeza que não vinha da mente, mas do campo. Algo que tocava meu ser de um jeito profundo, inexplicável, mas completamente verdadeiro. A fé tomou conta de tudo. E não era a fé de esperar que algo aconteça. Era a fé de já estar vivendo, mesmo que os olhos não enxergassem. Era a fé que vibra antes da realidade responder, que declara antes de ver, que agradece antes de receber, porque já está sentindo o impossível dentro do peito. E foi nesse exato momento que o impossível se curvou, não com fogos de artifício, não com milagres ruidosos, mas com sutileza, com sincronicidades, com sinais que só quem está desperto percebe. E eu estava desperto. Pela primeira vez eu estava verdadeiramente desperto. Eu percebi que a realidade não resiste à certeza vibracional, que o universo se organiza ao redor do que sentimos com força, com coerência, com presença, e que sim, o impossível é só um nome que damos ao que ainda não sentimos plenamente como possível. Agora eu entendo. Bastam 3 minutos de fé verdadeira para reprogramar o destino. Bastam 3 minutos de vibração pura para dobrar o tempo, o espaço, a lógica. Bastam 3 minutos. E o impossível muda de lado. E eu continuo escolhendo esses 3 minutos todos os dias. Agora me diz, o que você tem alimentado com seus pensamentos nos últimos 3 minutos? Será que é medo? Dúvida?
Ou talvez uma esperança tímida que ainda não se permitiu crescer? Você sentiu algo diferente enquanto ouvia? Sentiu seu corpo responder, seu coração se abrir, sua mente parar por um instante? Porque às vezes, tudo que o universo precisa é de um espaço, um momento, uma permissão. Se algo dentro de você se moveu, não ignore. Não corra para a próxima coisa. Fica com isso. Respira com isso. Leva isso com você. E se puder, faz de novo amanhã. E depois. E depois. Porque esse é o caminho. Não é sobre entender tudo. É sobre sentir, vibrar, permitir e confiar que existe algo maior, mais sábio, mais amoroso, respondendo silenciosamente. Então agora, com esse sentimento vivo em você, eu te convido com carinho. Se inscreva no canal, ative as notificações. Volte aqui todos os dias, nem que seja por 3 minutos. Porque esse pode ser o tempo que separa você da vida que parecia impossível.